Eu queria, nessa noite, falar um pouco sobre o que Deus tem para nós e basear a nossa palavra em Colossenses, no capítulo 1, lá no versículo 16. Porque muitas das vezes nós andamos pela terra e a gente não sabe para onde ir, né? E queridos, quem não sabe para onde ir, qualquer coisa serve, né? Por isso que nós vemos hoje muitas famílias destruídas, muitos casamentos arruinados, porque não há um propósito na família. Muitas pessoas sem ministério, sem direção, porque não sabe qual é o projeto de Deus para elas. E por isso é que é importante a gente saber o que Deus quer de nós, o que Deus espera da minha vida e da sua vida. Então vamos lá para Colossenses 1:16. A palavra de Deus diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Queridos, o que eu aprendi nessa jornada espiritual? Nós temos um propósito na vida. E o nosso propósito está em Deus. Olha, daqui a alguns anos, a gente vai passando, né? Semana passada eu descobri que eu ia ser avô, que eu vou ser avô. O tempo chega, gente, não tem jeito não. Ainda ontem eu era um adolescente na igreja, e o tempo foi passando, e agora você é avô. Como é que pode, né? Eu quero ver os meus netos grandes, eu já estou profetizando que são netos. Eu fico imaginando meus netos grandes, meu genro também é pastor, né? Eu fico imaginando meus netos pregando o evangelho. É porque ali, pelo que eu estava conversando com o meu genro, é uma linhagem de pastor. O avô dele era pastor, agora ele é pastor. Ele falou assim, casou com uma filha de pastor. Ele falou assim, ih, rapaz, então os seus filhos, os meus netos serão pastores. Benção, né? Mas eu fico imaginando um dia eu sentado, ouvindo um neto meu pregar. Por isso que eu tenho que aprender inglês urgente, né? Queridos, o tempo vai passando e vai chegar uma hora que nós seremos somente lembrança. Aquele que fizer muito se torna nome de rua, né? Você passa numa rua, aí você vê o nome do cara ali. Quem foi esse cara? Ninguém nem sabe, né? Eu moro na minha rua ali, eu nem sei quem foi o cara, mas dizem que era um desembargador, dizem que era uma pessoa boa, mas já morreu, né? Quando eu comprei a minha casa, aí eu fui fazer a escritura, aí eu peguei desde a pessoa que foi a primeira, né? E fui olhando, né? A primeira morreu, passou para um parente, e esse parente assumiu, não morou e depois morreu. Aí eu fiquei olhando e falei, gente, tantas pessoas pegaram o documento e falaram, é minha casa. Não é mais, né? O que você tem, é engraçado, como o homem mais rico do mundo, quando ele morre, alguém vai lá no cartório e faz a certidão de óbito, esse defunto, ele passa a não ter mais nada. Que a certidão de óbito diz, ó, todos os seus bens passaram para alguém, virou herança. Então, às vezes, nós estamos dando tanto valor a coisas que não são importantes. Estamos perdendo as coisas mais importantes. Não é verdade? O diabo, uma vez eu li uma história no livro que eu achei interessante, né? O ladrão, lá na Inglaterra, ele entrou numa joalheria muito cara, chiquérrima. E ele não roubou nada. Sabe o que ele fez? Ele ia nos anéis mais caros, que estava lá 20.000 libras. Aí ele colocava 200 libras. 100.000 libras, ele botava 50 libras. Ele trocou os preços de todas as joias. Aí o que aconteceu? E botou preço alto em bijuteria. Aí no outro dia, ele chegou cedo na loja e fez o quê? E comprou as joias caras, barata. Você sabe o que às vezes a gente faz? A gente não dá valor ao que tem e dá muito valor ao que não tem valor. Nós tiramos o valor das coisas mais importantes e colocamos valores em coisas que não têm valor.
Não é verdade? Aí coisas que são extremamente importantes, como a nossa família, a gente não dá valor. Relacionamento a gente dá valor. Já vi pai brigar com filho por causa de uma coisa sem valor. Aí criou uma mágoa no coração do filho que vale tanto para muito tempo. Você vê por quê? Porque o inimigo nos cega. Aí nós passamos a olhar o que não tem importância e dar importância. E aquilo que tem importância nós não damos importância. E na palavra de Deus, nós encontramos o que tem importância. Gente, por isso que eu sempre falo, todo ano eu compro uma Bíblia nova. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia que é um caderno, né? E ela tem espaço para você escrever. Aí eu vou lendo e vou riscando. Vou lendo e vou riscando, vou marcando. Tudo que eu acho importante eu marco, risco do lado. Chegar agora no final do ano eu vou guardar ela e vou comprar uma nova. Para fazer a mesma coisa. Por quê? Para mim poder ler, porque a Bíblia tem inspiração. Toda vez que você lê, ela tem inspiração para você. E nós estamos deixando de ler a palavra. Aí nós estamos perdendo a revelação de Deus. Então, queridos, você quer viver em novidade? Lê a palavra todo dia. Então, uma das coisas mais importantes é o quê? Ler a palavra. Porque quando eu começo a ler a Bíblia, eu encontro a verdade e o que é importante. Olha, quem lê a palavra dificilmente erra o caminho. Dificilmente erra. Porque na Bíblia nós encontramos todas as respostas. Todas as respostas. Esses dias um amigo meu, ele estava falando um negócio interessante. Ele falou, rapaz, eu fiz o devocional e após ler o devocional, orei e fui trabalhar. E diz ele, quando chegou no trabalho, veio uma proposta para ele fantástica. Era um negócio assim, de outro mundo. Mas aí ele lembrou do devocional, que a palavra dizia sobre aquilo ali, que era muito fácil e que tinha uma coisa errada. Aí na hora ele falou, rapaz, eu vou orar, porque eu estou achando que tem uma coisa que não está batendo com a Bíblia. Não deu outra. No outro dia, sai no jornal, o grupo que estava armando aquilo, todo preso. A Bíblia nos dá a inspiração para andar. Mas aí na palavra nós encontramos o que Deus quer de nós. Queridos, eu e você, nós fomos criados para a glória do Senhor. Olha, Apocalipse 5,13 diz assim, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dados ações de graça e honra e glória e poder para todo o sempre. Nós existimos para glorificar o nome de Deus. É para isso que você existe. Está chovendo, glória a Deus. Deus sabe por que está chovendo. Ele sabe que a terra precisa. Mas às vezes a gente é tão ranzinza, né, que a gente acorda, aí está chovendo, a gente reclama, meu Deus, está chovendo. Aí no outro dia acorda, está com sol, meu Deus, que sol quente. Agora a pessoa que entende, ela fala, porque a Bíblia diz, em tudo dai glória. Gente, Deus nos criou para ter relacionamento. É igual um pai. Por que pai quer ter filho? Se perguntar aqui, Lucide e Renata, por que vocês quiseram ter filhos? Para ter relacionamento, não é? É tão legal a família toda reunida na mesa, batendo papo, aquela confusão, aquela coisa, criança correndo. É isso, gente. Aí lá na frente você começa a lembrar das histórias. Você lembra aquele dia? Fulano caiu. Nós temos filhos para ter relacionamento. Por que Deus nos fez? Para ter relacionamento. Deus quer ter relacionamento com você. Olha, quando a gente é pai, a gente começa a descobrir essas coisas. Quando a minha filha nasceu, mudou tudo na minha vida. Até falei com ela, ela está grávida agora, eu falei, minha filha, muda tudo. Para mim mudou tudo. Porque você passa a olhar a vida de outra forma. Você agora pensa o seguinte, eu tenho que trabalhar mais. Não posso ficar sem desempregado, não posso ficar sem emprego. Por quê? Porque tem que comprar fralda. Antigamente a gente passava em frente ao supermercado, olhando só preço de coisa tipo assim, picanha. Era essas coisas, né, Lucide? Aí depois que vem o primeiro filho, você passa olhando fralda, preço de fralda. Está em promoção, você já entra. Era assim, gente, pegava 3, 4 pacotes. Muda, vai mudando as coisas. Nós vamos mudando. Aí quando a minha filha chegou,
E aí ela chegava e era tão gostoso chegar do trabalho, e eu já chegava na expectativa dela vir, abraçava ela, brincava, jogava ela para cima e tal, aquela coisa, esse relacionamento. E quando ela pedia algo, o sonho era ouvir ela falar, e quando ela pedia, pai, você me dá isso na hora. Ah, por quê? Porque o filho que pede, recebe. Jesus mesmo ele falou, quem pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. E muitas das vezes nós não recebemos de Deus nada porque nós não temos relacionamento. Olha, Deus, Ele quando fez os animais, você não vai ver, já falei isso aqui na igreja várias vezes, né? Você não vai ver uma vaca orando. Você já viu vaca orar? A vaca está lá no pasto orando, ô Senhor, obrigado pelo capim. Não vai. Vaca não foi feita para orar. Quem foi feito para ter relacionamento somos nós. E Jesus ele ainda disse, olhai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, contudo vosso Pai as alimenta. E ele falou, vocês têm muito mais valor. Coisa fantástica, né? O nosso valor é muito grande, mas muitas das vezes nós temos a dificuldade de olhar para Deus como Pai. E a gente fala, Deus está muito ocupado, né? Tem uma guerra lá na Rússia, tem um problema lá em Israel. Deus não vai se preocupar com um emprego para mim, Deus não vai se preocupar com a comida na geladeira, Deus não vai se preocupar com isso. Mas Ele é Pai. Ele vai te dar aquilo que você precisa e pode administrar. Olha, quando a gente tem filho, você daria um coração se precisasse de um transplante. Mas como você age com o filho? Você dá aquilo que ele pode cuidar. Você imagina, você tem uma criança de 3 anos de idade. Aí, gente, tem muito tempo que eu não vejo uma nota de 200. Para dizer a verdade, tem muito tempo que eu não vejo dinheiro. Né? É só Pix, né? Pix. Imagina, você tem lá um menino de 3 anos, ele fala, pai, me dá um dinheiro. Aí você enfia a mão no bolso, só 200. Enfia no outro, só 200. Você vai dar uma nota de 200 para uma criança de 3 anos de idade? Você não é doido. O que ele vai fazer com isso? Vai ter problema. Você vai dar aquilo que ela pode administrar. E às vezes Deus olha para mim e para você e Ele vê o quê? Ele vê a nossa maturidade. Às vezes nós ainda não alcançamos a maturidade. Aí Deus está doido para dar um negócio bom para a gente. Um carro, uma casa, sei lá, tanta coisa, né? Porque Ele tem todas as coisas. Mas por que Ele não dá? Porque Ele olha e vê que falta em nós o quê? Maturidade. Então você quer receber mais do Pai? Tem que crescer. E como é que nós crescemos? Na palavra, na oração. Deus ele vai nos testando, gente. A vida cristã é uma verdadeira escola. Todo ano você tem que fazer prova para ser aprovado, não é? As provas vêm para que a gente passe. E às vezes tem crente que está reprovado na 4ª série direto. Vem uma prova, a pessoa tira 0. Aí Deus, não, vou dar uma outra chance para ele. Vou dar recuperação. Aí dá outra prova, reprovado de novo. Aí não sai, não sobe. Agora, às vezes a gente vê a pessoa que acabou de chegar para o evangelho e está lá na frente. Você fala, mas por quê? Deus gosta mais dele? Não é. É porque ele foi fazendo as provas e foi passando. E, gente, uma das provas mais difíceis é perdoar. Sabia? Uma das coisas mais difíceis do cristianismo não é dar o dízimo. Não é. É perdoar. Porque perdoar é morrer. Para perdoar pecado, Jesus teve que morrer na cruz. Porque quando a gente perdoa, a gente morre. Não é? Como é que você perdoa um abusador? Como é que você perdoa uma pessoa que te ofendeu? A razão vem. Dá aquele sentimento, mas eu vou perdoar, ele não pagou a dívida. Eu vou liberar perdão e ele não merece. Isso bate na nossa mente direto. É difícil. Quando a gente fala nisso, né, é difícil. Por isso que Jesus ele foi para a cruz, porque para perdoar pecados ele teve que morrer. Não tinha outra opção. Ele teve que morrer. E eu e você, se nós queremos realmente ser livres, nós temos que morrer. Nós temos que perdoar. Não importa a ofensa, não importa o tamanho, não importa o que aconteceu. A nossa justiça está no Senhor. Amém? Ele é o justo juiz.
e Ele vai julgar a nossa causa. É por isso que nós confiamos unicamente no Senhor. Então eu e você, nosso principal propósito na nossa vida é conhecer e amar a Deus. Olha, infelizmente, a gente vê que muitos cristãos sabem a escalação completa do time de futebol, sabem tudo sobre os artistas, mas não sabem nada sobre Deus, né? Se a gente gastasse tanto tempo lendo a Bíblia quanto fica lá no celular assim, ó, nossa mãe, lendo a palavra. É por isso que a gente quer te estimular a ir para o discipulado, porque no discipulado você vai ser estimulado a fazer devocional, você vai prestar contas, alguém vai ficar, e aí, como é que está o devocional? Como é que está a sua vida cristã? Como é que você está? Nós precisamos disso, gente. Nós precisamos de pessoas que nos cobrem como está o nosso devocional. Porque se a gente deixar, a gente começa a relaxar. A gente começa a ficar ouvindo pregação. É bom ouvir pregação, mas cuidado com o que você está ouvindo. Tem muita gente falando em nome de Deus que Deus não está nem sabendo. Tem muito fogo estranho no altar da igreja. Olha quem está subindo no altar. Olha, nossa igreja, nós primamos muito por isso. Os pastores da igreja, nós primamos muito pela vida deles. A minha mulher não dá mole não, né, amor? Ela aperta mesmo. Me aperta e aperta os outros também. Porque nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus, gente. Nós temos que ter compromisso. Se a gente não tiver compromisso com a palavra de Deus, como é que vai ser? Então, observe essas coisas. Comece a procurar na palavra de Deus o que você precisa, porque aí você vai conhecer mais de Deus do que qualquer outra coisa. Aí você vai saber o que agrada a Deus. Outra coisa que Deus nos fez, outro propósito nosso é fazer parte da família de Deus. Gente, a igreja é uma grande família. Jesus, ele diz que ele é a videira. Em João 15,5 ele fala: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha, a igreja é o corpo de Cristo. Quando Jesus vier, ele vai buscar o quê? A igreja. Nós temos que estar ligados na igreja. A igreja é um lugar complicado? É um lugar complicado. Eu costumo dizer que a igreja é igual a arca de Noé. Gente, Noé fez a arca, tinha uma porta e uma janela. E depois que entrou todo mundo, o anjo foi e fechou por fora. Porque se ele fechasse por dentro, o pessoal ia abrir. Dentro da arca tinha elefante, um casal. Você sabe que o elefante faz 50 quilos de porcaria por dia? O casal faz 100. Rinoceronte, hipopótamo, boi, cavalo. Aí você vai pegando a lista de bicho. Gente, devia feder com força. A porta estava fechada e a janela também. Era a arca. Né? Animal que dorme de dia e animal que dorme de noite. Imagina a gritalhada. Como é que você dormia num negócio desse? Dentro da arca estava difícil, mas fora da arca estava todo mundo morto. Assim é a igreja. Às vezes é difícil suportar, né? Tem irmão que a língua não cabe na boca. A gente até fala, né? Vai ter que ser 2 caixão, um só para a língua. É difícil. Você vai encontrar pessoas que você vai aprender a amar. Porque amar quem gosta da gente é muito fácil. Agora amar quem nos aborrece, porque é aí que nós provamos o amor. E, gente, uma das coisas que eu acho mais linda é quando fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, uma das manifestações é o amor. É o amor. Imagina, chegamos agora em novembro, dezembro, os pés de manga estão carregados de manga, né? Aí você vai ver um monte de gente ali embaixo, cutucando para derrubar a manga. Não é assim que funciona? Passou a época de manga, ninguém fica jogando pedra no pé de manga. Por quê? Porque não tem manga. Então, às vezes você está carregado de amor, aí fica aquele irmão só cutucando, só colhendo as frutas, né? Aí não é para você reclamar, porque Deus, o Espírito Santo vai manifestar na sua vida para alimentar outros, né? A paciência. Tem gente que suga a nossa paciência, é fruto do Espírito.
temperança, longanimidade, domínio próprio. Você imagina, você está carregado de fruto, né? Aí você começa a conviver com as pessoas, você fala, pastor, fulano arranca toda a minha paciência. Meu irmão, dê mais fruto. Nós estamos aí para isso. Então, a igreja é um lugar complicado, mas é essa turma que será transformada que vai morar no céu. A arca preservou os animais, a igreja transforma as pessoas para serem iguais a Jesus. E você vai ajudar pessoas a serem transformadas. E aonde nós vamos fazer isso? É no discipulado. É porque no discipulado é que você vai ser confrontado com a Bíblia, com a palavra. E, gente, tem coisa que a gente não quer mudar, não, né? Tem costume, tem pecado que tem gente que não quer largar. Mas nós vamos ajudar na paciência, no amor, suportando, sendo longânimo, sendo temperante, até que a pessoa manifeste o fruto. Porque esse é o papel nosso. Nós somos criados para adorar a Deus, para fazer parte da igreja, para construir uma história, que é Atos 29. Atos 28, os apóstolos fizeram. Atos 29 nós fazemos. Nós estamos construindo a história da igreja. E olha, esse final de semana muitas histórias começaram a ser escritas. E nós vamos dar continuidade. Porque a nossa vida é o Evangelho. Gente, quando as pessoas veem como a nossa casa foi transformada, é transformada, elas querem Jesus. Nós não pregamos pela boca, nós pregamos por ações. As pessoas falam, rapaz, aconteceu alguma coisa na sua casa. Ah, pai, fui para Jesus, eu quero isso também. É assim que nós pregamos. Aí tem hora que você iria dar aquela palavra e você engole, fala, não, posso não, porque agora eu tenho que dar testemunho. Tenho que dar testemunho. Mês passado morreu uma irmãzinha da nossa igreja, Dona Nenê. Dona Nenê foi no Reviva e ela fumou durante 60 anos. 60 anos fumando. Aí ela falou, pastor, eu quero parar de fumar, porque eu quero ser batizada. Eu falei assim, vou orar com a senhora então. Aí eu orei com a Dona Nenê, ela parou de fumar, 60 anos fumando, e foi batizada. Aí a Dona Nenê era uma figura, né? Que no final da vida dela, ela tinha perdido um pouco dos parafusos, né? Então ela andava para cima e para baixo. Aí eu disse, o que a senhora está fazendo aí? Não, pastor, fui ver um negócio ali. Mas o testemunho dela, dos filhos, dos netos, das pessoas falaram o seguinte, olha, ela parou, ela largou o que ela mais gostava, que era o cigarro, para ser batizada. Que coisa, né? Aí você vê como às vezes nós abrimos mão de coisas por Jesus, pelo Evangelho. Nós somos criados para sermos iguais a Jesus, né? Paulo em Efésios 5:1 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Gente, nós não imitamos o mundo. Hoje a gente vê tantas igrejas fazendo uns negócios que está totalmente fora. Nós não temos que ter uma igreja igual uma boate, para atrair pessoas. Não precisamos disso. Nós temos que ser imitadores de Jesus. Nós não temos que ser igual ao mundo, porque o mundo já não está dando certo. Então a igreja não tem que imitar o que está lá fora. Não, pastor, se a gente imitar, se a gente fizer isso, a gente vai atrair jovens, vai atrair não sei o que. Gente, o Evangelho é suficiente. O Evangelho é suficiente. Jesus é a melhor escolha. A gente não tem que ser igual aos lá de fora para atrair os lá de fora. Nós temos que ser iguais a Jesus para que as pessoas vejam o Evangelho. É assim que funciona. Nós temos que ser iguais a Jesus. Porque se nós formos iguais a Jesus, nós atrairemos as pessoas. Por isso é que nós temos que imitar Jesus. E imitar Jesus, gente, não é fácil. Quando nós pegamos lá, né, as bem-aventuranças, quando ele diz, né, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Quando a gente começa a ver quem era Jesus, a gente fica assustado. A gente tem que ser igual a ele. Porque, queridos, Deus não está muito preocupado com a sua carreira, não. Ele está preocupado com o seu caráter. Porque carreira, dinheiro não sobe. O que sobe é o caráter transformado. É por isso que Jesus quer
que eu e você sejamos transformados. Por isso, gente, que eu estou insistindo na palavra discipular. Olha, Jesus não mandou fazer convertido, ele mandou fazer discípulo. E a minha meta é que você faça discípulo. Você começa a ser discipulado, você vai fazer discípulo. Fala, pastor, mas eu... Gente, discipular é cuidar de um, de dois. Não tem que cuidar de multidão, não. Jesus não cuidou de multidão e era Jesus, hein? Às vezes a gente está preocupado de eu vou ganhar um monte de gente. Não, meu irmão. Discipula 2, 3. Faz bem feito. É isso que ele espera. Eu, quando pastorei em Cachoeiro, tinha uma irmãzinha na igreja que ela era semi-analfabeta. E quando eu comecei a falar sobre liderança na igreja, aí ela chegou para mim e falou, pastor, o senhor está falando tanto em líder, ser líder, e eu estou preocupada, pastor, eu não sei ler direito, como é que eu vou liderar? Aí na hora o Espírito Santo me deu aquela, falei assim, minha irmã, a senhora tem 6 filhos, não é? É, 6 filhos, tudo casado, pastor. 6 filhos casados. Pois é, vamos lá. Aí comecei a falar um por um dos filhos, tudo na igreja, só 2 que estavam em outra igreja, porque moravam em outra cidade, mas os outros 4, tudo na nossa igreja. Tudo casado, tudo líderes dentro da igreja. Eu falei, a senhora é a melhor líder que eu conheço. A senhora formou 6 líderes. Olha como é que a senhora... Aí ela olhou, é mesmo, pastor, foi difícil, hein? Foi difícil, mas foi ali. Às vezes a gente está pensando em liderança como algo da palestra para a multidão. Meu irmão, você leva a pessoa para ouvir, para falar do amor de Deus, para falar do que Deus está fazendo na sua vida, porque nós fomos criados para justamente isso. Nós fomos criados por Deus para servir. E como nós servimos? Nós servimos servindo o próximo. Olha, não tem como servir a Deus diretamente, nós servimos através das pessoas, porque Deus precisa de tudo, gente. Eu vou cantar na igreja para Deus. Meu irmão, tem anjo que canta melhor. As meninas cantaram muito, as meninas não, né? As coroas cantaram muito bem aqui, né? Mas tem anjo que canta melhor. Canta, fazer o quê? Né? Eu vou pregar, meu Deus, tem anjo que prega melhor. Então, nós não fazemos, não é para Deus. Nós fazemos para o próximo, fazemos no próximo para Deus, porque servimos o próximo servindo a Deus. Porque Jesus disse, quando você fizer um desses pequeninos, você fez a mim. Está vendo como é que é a coisa? Eu faço na vida do próximo, porque eu estou fazendo para Deus. Nossa igreja, a gente sempre teve ligação com o centro de recuperação, né? E nós chegamos a ter centro de recuperação durante um bom tempo. E uma vez eu estava levando um cara já pela 3ª vez no centro de recuperação. E eu estava levando ele no carro, aí ele olhou e falou para mim assim, pastor, minha mulher falou comigo o seguinte, você não tem vergonha, né? O pastor está te levando pela 3ª vez para o centro de recuperação. Aí ele falou, pô pastor, estou todo sem jeito aqui no senhor. Eu falei assim, não rapaz, estou fazendo para você não. Se fosse para você, eu ia parar o carro, te dar uma coça aqui mesmo. Estou fazendo é para Jesus. Faço 200 vezes, te levo 200 vezes, porque eu estou fazendo para Jesus. Porque se fosse para você, eu já tinha te dado um couro, há muito tempo. Nós fazemos é para Jesus. Então, toda vez que eu faço, igual esse final de semana, o povo foi para o Reviva trabalhar, servindo Jesus. É assim que nós fazemos. Por quê? Nós sabemos que a nossa recompensa está no Senhor. Não nas pessoas, mas no Senhor. É assim que funciona. E no próximo Reviva, se você quiser trabalhar, você pode trabalhar. Queridos, hoje, infelizmente, o que nós vemos nas igrejas é muitos consumidores. O povo vem para o culto para receber. Aí fala assim, eu vou lá para receber. Não, meu irmão, a gente vem para dar. Para dar desde a portaria, desde da recepção. A gente vem para dar, não é para receber. Porque quem dá é quem mais ganha. Olha, pergunta para o time que trabalhou no Reviva. Teve pessoas que estavam no último, do outro lado. Aí agora estava servindo. A melhor coisa é servir. Melhor coisa, Cici larga o salão, larga tudo, né, Cici? Porque servir é a melhor coisa que existe. Você se sente, você tem uma experiência com Deus fantástica. Então, queridos, nós servimos a Deus, servindo outras pessoas. E às vezes a gente fala, pastor,
Eu não sei fazer nada. Olha só, na Bíblia eu encontrei uns camaradas que falavam a mesma coisa. Abraão, quando Deus chamou ele para ser pai de uma grande nação, ele era velho. Estou aposentado, Senhor. Estou com mais de 70. Já estou no INSS. Minha mulher já está velha. Estou tranquilo. Mas Deus chamou um velho. Jacó era um cara inseguro. Lia era uma mulher sem atrativos. José foi maltratado pelos irmãos. Moisés gaguejava. Gideão era pobre. Sansão era dependente. Raabe era uma prostituta. Davi teve um amante, muitos problemas na família. Elias tinha tendência a ser suicida. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante. Noemi era viúva. João Batista era excêntrico. Pedro era impulsivo. Marta se preocupava demais. A mulher samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvidas. Paulo tinha saúde fraca. Timóteo era tímido. Foram esses caras que Deus usou, né? Nenhum deles, esse cara tinha tudo. Meu irmão, é apesar de nós que ele faz. É porque quando eu não posso, ele faz, aí que o poder de Deus se manifesta. E em último lugar, nós somos feitos para uma missão. Provérbios 11:30 diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Gente, ninguém vai levar nada para o céu, além das vidas. Eu costumo dizer que igreja, há um tempo atrás tinha Telex Free, né? Você ganhava um, que o cara ganhava dois, ganhava três, até a quinta geração você estava ganhando, né? Igreja é mais do que isso. Você ganha uma pessoa para Jesus, ela ganha outra, você vai ter parte no galardão dela. E ela vai ganhando, você vai tendo parte no galardão. Quando a gente chegar no céu, eu fico imaginando assim, vai ter aquela fila, né? Jesus na frente, e atrás de Jesus os 12 discípulos, apóstolos, e atrás dos apóstolos aqueles que foram ganhos. Paulo vai estar lá, e atrás de Paulo aquela multidão de pessoas. E eu fico pensando quantos vão estar atrás de mim. Eu vou chegar lá no céu e vai estar aquela multidão atrás de mim. Mas eles vão estar me esperando, né? Então eu vou chegar, já vai ter uma turma lá me esperando. Pastor, você demorou, hein, pastor? Mas você fica imaginando. Gente, investir na vida de pessoas é para a eternidade. Você tira uma pessoa das drogas, tira ela de uma vida destruída, leva para Jesus, e essa pessoa começa a ganhar outras pessoas. Eu tive uma experiência muito forte quando eu fui pastor em Cachoeiro. Eu sempre conto isso porque para mim foi algo que mudou a minha vida. Eu, quando pastoreei em Cachoeiro, Vanusa ficava doida, né? Que eu ficava o dia inteiro fora. Eu era capelão no presídio, eu era capelão no hospital, e sem contar as visitas que eu vivia fazendo, abrindo igreja. E no presídio, eu ia toda semana no presídio, lá na Monte Líbano. E aquelas pessoas iam se convertendo e eram sendo transformadas. E eu nunca me esqueço de que um dia, ele era baixinho, mas era um cara bravo, todo mundo tinha medo dele. O cara matou várias pessoas, tinha várias condenações. E quando eu fui fazer culto na cadeia, o diretor falou o seguinte, era um coronel, e falou: pastor, por mim pode fazer, mas você sabe, cada ala tem um xerife, você tem que pedir autorização. Se ele deixar, você pode. Aí fui lá pedir o cara que mandava no presídio. Aí quando eu pensei que era um cara grandão, não, era um baixinho, um cara de mal mesmo. Aí eu cheguei e falei assim: eu sou pastor e eu queria fazer culto aqui. Pastor, o senhor pode, mas vai ser o seguinte, você vem na frente da minha cela, você vai ficar na frente da minha cela, porque eu vou botar todo mundo quietinho. E eu chegava, quando eu chegava ele falava: o pastor chegou. Aí todo mundo vestia a camisa e ia para as portas. E eu pregava. E as pessoas iam se convertendo. Eu chegava para ele e falava assim: e você, quando é que você vai aceitar Jesus? Não, pastor, eu não posso não. Mas por que você não pode? Gente, eu não sabia que dentro da cadeia tinha tanta droga. E ele era um dos distribuidores de maconha, de essas coisas dentro da cadeia. Porque, pastor, todo dia para dormir eu tenho que usar droga. Porque eu ouço as vozes das pessoas que eu matei. Ali eu entendi a Bíblia, né?
Porque o diabo, ele fica com a escrita da dívida. Por isso que a pessoa fica com depressão, fica com tanta coisa, porque o diabo sempre volta para cobrar a conta, né? Volta, olha, você fez isso, você fez aquilo outro. Aí a pessoa fica. E sendo que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, né? Aí eu falo, rapaz, Jesus, ele pode riscar a sua dívida. É, pastor, mas eu ainda não consigo. Aí um dia, mal cheguei, ele falou assim, pastor, eu quero aceitar Jesus. Aí ele já se ajoelhou, aí eu orei, aquele homem foi transformado. Toda semana ele falava, pastor, uma semana já sem usar droga, mais uma. E o cara do presídio, um policial, ele falou, pastor, olha, isso é o evangelho, né? Esse cara, a gente tinha medo dele. Tinha medo dele. Hoje, olha aí, o que você fez com ele? Eu falei, nova criatura. O velho homem morreu. Eu tive o prazer de batizar aquele homem no presídio. E depois, eu saí de Cachoeiro, vim para Vitória. E passou alguns anos, vou eu e Cachoeiro ver terreno de congregação que a gente tinha comprado. Aí estava indo no cartório. Aí veio um cara gritando, pastor, pastor, e eu só assim, quem é esse cara, né? Eu pensei que era o outro pastor que estava comigo, que muitos anos que eu não era de Cachoeira. Ô pastor, você não lembra de mim não? Eu falei assim, rapaz, eu não lembro não. Aí ele falou o nome dele. Aí eu, rapaz, gente, camisa fechadinha aqui, gola fechada aqui, tipo um terninho. Ô pastor, o senhor nunca disse à igreja que o senhor era, porque eu nunca fui pregar a igreja, fui pregar o evangelho. Aí, não sabia de onde o senhor era. Aí minha mãe saiu da cadeia, conseguiu sair na condicional, saí da cadeia. Minha mãe era da Deus e Amor, estou na Deus e Amor, sou obreiro. Aí ele me deu uma fita, daquela fita de cassete, né? Com o testemunho da conversão dele. E lá ele fala todas as pregações e a luta que ele teve para conhecer Jesus. E eu fico pensando, um dia que esse cara chegar no céu, quantas pessoas ele não ganhou? Eu ganhei ele, e ele ganhou uma multidão. Todos netos espirituais meus. É isso que importa. Às vezes a gente está preocupado com cargo, com tanta coisa, né? Começa a ganhar gente para Jesus. Começa a levar as pessoas para Jesus. Começa a orar. Aquela lista que você fez do coraçãozinho lá, que botou aqueles nomes, você vai ver todos eles sendo convertidos. Começa a fazer. Às vezes a gente faz almoço para crente. A gente chama para ir para a pizzaria crente. Começa a chamar aquelas pessoas. Né? Vamos na pizzaria comigo. Vamos fazer um churrasquinho lá em casa. Aí você começa a trazer para perto. Aí daqui a pouco você fala, vamos no culto comigo hoje? Vão no Reviva. Aí daqui a pouco você vê a pessoa aqui na frente aceitando Jesus. Quem ganha almas é sábio. Amém? Vamos orar? Eu queria que você entendesse nessa noite que nós fomos criados para a glória de Deus. Coisa mais importante é a glória de Deus. Deus não está preocupado se você vai ter dinheiro, porque Ele é dono do dinheiro. Deus não está preocupado se você vai fazer muitos cursos. E Deus quer que você glorifique Ele. Que você acorde todo dia de manhã e fala, bom dia, Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso. Que você converse com Ele. Os mínimos detalhes, as suas fraquezas, as suas dificuldades, as suas vitórias. Ele quer saber de tudo. Ele é Pai, Ele quer saber de tudo que se passa com você. E gente, às vezes eu falo com Deus, eu falo, eu reclamo, e daqui a pouco Ele dá a resposta. Eu aprendi que Ele é um Pai, e é um paizão, que cuida de todas as minhas necessidades. Tudo Ele cuidou. Tudo, é incrível. Às vezes eu fico olhando, lembrando, falando, meu Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Comece a confiar nele. Comece a buscar Ele. Você vai ver o que Ele vai fazer na sua casa e na sua família. Senhor, eu quero te agradecer pela Tua palavra. Agradecer porque o Senhor é o nosso Pai. E nós queremos te adorar pelo que o Senhor é. Nós queremos te exaltar pelo que o Senhor é. E ó Pai, nós queremos ter um relacionamento muito profundo com o Senhor. Nós queremos te conhecer, por isso nós queremos sempre te buscar para te conhecer melhor. Ó Pai, o teu povo que veio aqui
hoje, com tanta chuva, com tanta dificuldade, eu quero pedir que o Senhor os abençoe com algo especial. O Senhor sabe o que cada um está pedindo agora, o pedido que está no coração dos teus filhos, os sonhos, a necessidade, aquilo que eles estão colocando no altar. Quero pedir que o Senhor conceda esse pedido, que o Senhor abra essa porta, que o Senhor faça esse mover, que o Senhor honre, porque eles te honraram, eles vieram aqui porque eles te amam, e que o Senhor faça o sobrenatural sobre a vida deles, no nome de Jesus. Amém?